Interessante, gurizada, que nós estamos vendo aqui dois volantes em linha, tá? Algo que o Roger, eu não lembro de ele ter utilizado no Inter. Sempre foi com um primeiro e um segundo volante, clássico, ou o Roger utilizou um volante e dois meias centrais, né? Que ele chamou assim, mas eram três volantes. Aqui a gente tá vendo uma variação de jogo no Corinthians na saída de bola. Eu quero ver na sequência se isso aqui é uma saída de três ou se é justamente um 3-5-2. Pode ser que seja um 3-5-2, tá? Interessante que a gente viu o Memphis ali retornando bastante para buscar essa construção de jogo. Isso gera uma confusão na marcação, porque se tu tem dois atacantes lá na frente, cada zagueiro pega um, daqui a um pouco um volante fica na sobra, ou o próprio lateral que tá do lado invertido, a gente vê aqui o Memphis buscando para fazer essa criação, algo que o Borré tem a capacidade, tá? O Borré, quando ele sai da área e participa do jogo, ele tem qualidade. O problema é que ele não pode ser o jogador terminal. Daí a importância de jogar num esquema com dois atacantes e tendo como parceiro final ali o Ricardo Matias, né, para segurar mais essa marcação dentro da área e ser o que era o Yuri Alberto, por exemplo, no time do Corinthians, Kevin. O 1-3-2, né, que ele faz também, ou 4-3-1-2, enfim, mas a gente pode ver bem nitidamente aqui, né, nessa formação 4-4-2 com o Losango, um primeiro volante, dois meias centrais, como diria o Roger Machado, que pode ser um deles o Alan Rodrigues pela direita e lá na esquerda pode ser o Thiago Maia ou o Tabata, eu não quero ver o Bruno Henrique nesse time, e de primeiro volante, ou ele vai utilizar o próprio o Thiago Maia ou dar uma oportunidade para o Luiz Otávio, né? Esse losango bem formado, com o vértice final aqui sendo o meio armador, no caso do Corinthians é o Garro, no caso do Inter vai ser o Alan Patrick. Então, tá aqui um esquema que a gente não viu no Inter, né? Em dado momento, o Roger tentou fazer isso com dois atacantes, ele utilizava Wesley Borré, Wesley Matias, acabou não funcionando muito bem. Um abraço. Tem uma coisa, Led, que é bem interessante da gente pensar, que nesse time do Roger Machado, ninguém aparecia para o jogo, né? Era todo mundo espetado onde precisava. Exato, né? E no estilo de jogo do Ramon, né, do filho dele, é um jogo que as peças precisam aparecer. Então tem uma constante rotação, né, dentro de campo. É um conceito diferente. Tem uma entrevista do Kudê para um programa argentino, e aí perguntam para ele, referente ao Ramon Dias, ele disse, era o Satanás, me tirava o que eu tinha de melhor, intenso, cobrava muito. Eu achei muito legal, tá? E tem algumas pessoas dizendo que o Ramon Dias tem predileção por jogadores estrangeiros, né? Vamos ver, o time do Inter é praticamente um time de jogadores da América do Sul, então aqui acaba não fazendo muita diferença, né? Que é com um volante e dois meias centrais, ou com dois volantes e um meia, mas atuando nesse losango, eles podem dar mais segurança para que o Bernabéi possa se utilizar do corredor esquerdo, onde ele deita, né? Ele joga muita bola. O Renato Portaluppi, um abraço, meu, como é que tá? Seja bem-vindo. A gente tem que colocar em conta que esse Corinthians é infinitamente melhor do que o Inter. Aqui talvez ele vá fazer algo parecido com o que fez no Vasco. É uma leitura, cara. Eu tava vendo o elenco do Vasco, que ele treinou, era bem ruinzinho, tá? Jogadores com uma idade mais avançada, e pode ser, é uma teoria também. A gente tá analisando o último trabalho dele no Brasil, né? Avançando, pode ser um Alan Rodrigues naquela posição, para que o Inter forneça essa linha de 4, faça essa funcionalidade para poder tentar abrir a marcação do adversário, né? E aí na característica do Alan Patrick, que é justamente a criatividade, conseguir encontrar um passe qualificado, digamos que assim, uma pré-assistência, né, até a bola estar em condições de ser finalizada, Kevin, de verdade. E uma finalização de fora da área, algo que o Inter precisava fazer mais, né, o Tabata até fez um gol assim contra o Cruzeiro, mas a gente quer ver mais o Inter finalizando de fora da área, Kevin. Passes rápidos, verticalidade, algo que nós não estávamos vendo no Inter, tá? Olha essa troca de passes envolventes do Corinthians, buscando espaço, jogadores em progressão. No Inter do Roger Machado, o zagueiro ou o volante entrega o passe, os outros ficam parados olhando. Olha a diferença do dinamismo, ó. Tocou, correu para receber, aqui o ponta, o lateral puxando a marcação já para buscar espaço. Interessante essa transição. Consegue muito bem. E é um trabalho do Ramon que possibilita isso. Uma pergunta, Yuri, Memphis e Garro, então seria Alan Patrick, Ricardo Matias e Borré, pode-se dizer assim. Isso, ou o Carboneiro, né? O Carboneiro precisa entrar nessa equação vencendo um dos jogadores mais regulares do Inter, embora no Grenal ele tenha perdido muitos gols do Bernabéu. Ele é muito vertical, ele tem muita velocidade, chega bem no ataque. O primeiro gol do Inter no Grenal, que é um pênalti, é justamente uma escapada do Bernabéu em velocidade. Pode ser um cara que cresça muito
nesse esquema de jogo do Ramon. Gostei também, cara. Ô, Led, quer ver? O melhor Bernabéu, vocês vão lembrar, tá? Eu sei que o jogo foi muito feio, mas lá na Arena MRV, Inter e Atlético Mineiro, naquele jogo que tava cheio de poça da água, né? Na verdade, tava tudo alagado, né? Aonde o Bernabéu, se eu não me engano, ele fez 2 gols naquele jogo e foi aparecendo de surpresa, exatamente como um facão ali, nisso vocês estavam falando. Pênalti. E sofreu um pênalti, exatamente. 5, 2, 3, com os 3 descansando. Juscelito Peroz, acho que sim, tá? Acho que o Bernabéu vai ficar mais protegido, porque o Inter vai ter um volante, um camisa 5 e 2 meias centrais, que podem ser ali Thiago Maia e Alan Rodrigues, ou Tabata e Alan Rodrigues, vai ficar mais protegido o Bernabéu nesse esquema. E também porque a cobertura dele, a dobra de marcação, não vai ser feito pelo ponta, vai ser feito justamente por um destes meias centrais. Bem-vindo, meu querido Lewis. Legal, tamo junto. Esse café tem no Bourbon, tá, Sandro? Tu acha lá. Maurício Blautz Fagundes, cara, fase ruim de ser cobrado, demite um cara que era para ser demitido há 3 meses atrás e trazem um muito pior, com contrato até 2026. Mas tem qualidades, a gente está analisando aqui taticamente o time do Ramon Dias, que foi campeão paulista em cima do Palmeiras, fez uma boa campanha no Vasco, pode dar aquela liga, e ele tem do lado dele o filho, que é um assistente, quase um segundo técnico, que tem boas ideias também. Vamos esperar o time do Inter em campo para fazer um juízo de valor um pouco maior. Like, diz o Alex Gaúcho, deixa o like, gurizada. Café gourmet barato é raridade, aliás, café tá muito caro. Tá caro mesmo, Adriana Schipper, tô contigo. Me sigam lá no Instagram, @LedioLegal, que eu vou postar um stories com o rótulo do café para vocês verem qual que é maravilhoso, e tava no Bourbon aqui de Canoas, essa promoção hoje R$19,90. Bora, Kevin? Tem uma coisa aqui que eles falaram aqui na imagem, que é o seguinte, a gente tem essa marcação aí com 7, porém 3 ficam descansando. Bem provável que vai ser o Alan Patrick, e aí o Alan Patrick não precisa voltar para marcar, algo que ele já não faz, né, mas de qualquer modo não vai fazer, e outros 2 que provavelmente a gente vai ter um ponta sobrando aqui, para quando recuperar essa bola, conseguir ter um contra-ataque mais efetivo com alguém rápido, né? E claro, um centroavante ali, que nesse momento é o Ricardo Matias. O que acontecia com o time do Roger Machado? Como quem fazia a cobertura dos laterais eram os pontas, no caso da esquerda do Bernabéu Carboneiro e na direita o Tabata ou o Vitinho, quando o Inter recuperava essa bola na sua defesa, não tinha jogadores à frente para fazer a transição. A bola chegava no Alan Patrick, ou chegava no centroavante, olhava para o lado, os teus meias, os teus alas que precisavam estar ali para fazer as triangulações, estavam lá atrás porque precisavam correr até a linha de fundo, sabe? Esse era mais um erro que eu via na formatação tática do Roger Machado defensivamente, e isso foi traduzido em gols, né? O Inter sofria gols em todas as partidas. Bigodon, a gente está no aguardo, tá? Entre hoje e amanhã. Ao anúncio. O Maurício pergunta, o Garro seria o Thiago Maia? Maurício, o Garro era o armador, o camisa 10, seria o Alan Patrick. Que ele tá aqui, ó, no vídeo aqui, ele tá aqui, ó, bem nesse cantinho.